Mateus capítulo 12, a partir do verso 9 até o verso 14. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles, achando-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Então, a fim de acusar, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? E ao que lhe respondeu: Quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado essa cair numa cova, não fará todo o esforço para tirar dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: Estenda sua mão. E o homem estendeu a mão, e ela foi restaurada, e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiraram contra ele, procurando ver como o matariam. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela bondade e pela misericórdia do Senhor sobre nós. Nós pedimos, ó Pai, que nessa noite o Senhor, ó Pai, nos ajude a compreender e a entender, ó Pai, a bondade do Senhor por meio da tua santa palavra. Nos livre, ó Pai, da incapacidade de atender os convites do Senhor. Nos livre, ó Pai, da incapacidade de entender a boa obra que o Senhor tem a fazer sobre as nossas vidas. Nós pedimos, ó Pai, que nessa noite o Senhor nos encha de sabedoria, nos encha, ó Pai, de entendimento acerca da tua palavra, da tua bondade, da tua misericórdia. Nós pedimos, ó Pai, restaura os nossos corações. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, nós temos aqui uma cena narrada nos três evangelhos sinóticos. Nós temos aqui esse texto que é citado em Marcos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 6, Lucas, do capítulo 6, do verso 6 ao verso 11. E nós temos aqui no evangelho de Mateus a mais sucinta, a menor de todas as apresentações dessa história, dessa narrativa. Porém, isso não anula ou diminui a importância do que está escrito aqui. O que esse texto está nos mostrando, todo o capítulo 12 irá nos mostrar, é que nós estamos aqui caminhando, para um momento de grande tensão entre Jesus e os seus inimigos. Jesus não tinha mais aqui opositores, Jesus aqui já tinha inimigos. Nós vemos no texto que os fariseus já procuravam uma maneira de matar a Jesus. Então nós estamos olhando aqui, e percebendo que as acusações estão se agravando. No domingo passado nós estudamos os versos de 1 a 8 desse mesmo capítulo, onde as acusações dos fariseus, elas se dirigem aos discípulos de Jesus. E Jesus mostra o quão absurdo eram as acusações daqueles homens, Já no texto de hoje, nós percebemos que as acusações mudam. Elas não mais atacam os discípulos de Jesus, mas ela ataca o próprio Cristo. As oposições que antes eram veladas, indiretas, começam então a ganhar forma e se tornam na grande conspiração que vai levar Cristo à cruz. Cristo agora enfrenta reais inimigos. Os fariseus já não toleram mais, os fariseus já questionam todas as suas declarações, pois este homem, Cristo, já havia dito que ele é capaz de perdoar pecados. No capítulo 9, do verso 6 e 7, ele se senta no meio de pecadores e publicanos, capítulo 9, versículo 11, e não acata as regras sabáticas impostas pelos fariseus, como nós podemos ver aqui ao longo do capítulo 12. E agora eles estão prestes a fazer uma acusação contra Jesus, porque Jesus está curando um homem de suas necessidades físicas ao sábado. Jesus, como um bom judeu que era, ele vai à sinagoga. Ele vai à sinagoga por dois motivos. Primeiro, que ele era costume deles. Primeiro, que era da origem, da cultura dele estar na sinagoga. Então, aos sábados, ele ia à sinagoga para ler a palavra de Deus, entender a respeito da lei. E ele era um rabino que estava aproveitando essas oportunidades para ensinar também a respeito da lei de Deus. E Jesus, ali estando para ensinar a respeito da lei,
ele então encontra uma situação que nos parece um tanto quanto combinada. Porque quando nós olhamos, para a situação aqui, nós vemos que em um certo sábado, Jesus havia encontrado na sinagoga um homem com a mão ressequida, e aquele homem ali gera uma pergunta muito oportuna para os opositores de Jesus. Nós não sabemos se aquele homem foi ali plantado, nós não sabemos se eles aproveitaram aquela situação, nós não sabemos o contexto da situação, mas é fato que os opositores de Jesus aproveitam aquela situação para questionar a Jesus, conhecendo a índole de Jesus, conhecendo o que Jesus era capaz de fazer. Então, quando nós olhamos aqui os primeiros versos, os versos 9 ao verso 12, nós temos essa situação minimamente tensa entre Jesus e os seus opositores. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles, achando-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, então, a fim de acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Essa é a grande questão, essa é a grande pergunta. É lícito curar no sábado? Aqueles homens não estavam preocupados com a vida daquele homem, com a situação daquele homem. Aqueles homens, aqueles fariseus, estavam preocupados em criar uma armadilha para Jesus, para que pudesse pegar Jesus em alguma acusação que rendesse a Jesus uma prisão ou algo que tirasse a credibilidade que Jesus possuía no meio do povo. Aqueles homens estão ali questionando a Jesus, perguntando a Jesus, para criar um momento de tensão entre Jesus e aqueles homens. Se ele fala não é lícito curar no sábado, eles vão acusar Jesus de não usar misericórdia para com aquele homem de mão ressequida. Se ele fala é lícito curar no sábado, vocês estão quebrando o sábado mais uma vez. Não basta colher o trigo, comer sem lavar as mãos, e fazer tudo que você já fez ali na lavoura, logo ali à frente. Eles estão procurando uma ocasião e uma oportunidade para transformar tudo aquilo que Jesus faz em um problema. E isso é uma característica de todo legalista, de todo fariseu. O legalista, o fariseu moderno, ele não está preocupado com a adoração, ele está preocupado em não quebrar regras, não quebrar situações que é por ele imposta, que para ele sinaliza virtude, para ele sinaliza algum tipo de bênção, algum tipo especial. Mas Jesus, como nunca foi pego em uma armadilha antes, e não seria aqui a primeira vez, ele então responde a pergunta feita pelos seus opositores com uma nova pergunta. Versículo 11, ao que lhe respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha no sábado, essa cair em uma cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? E agora Jesus vira a conversa. Por quê? Porque Jesus ele lança uma conversa, lança um questionamento, uma pergunta para aqueles homens, que Jesus conhecia a resposta daqueles homens. Ele não precisava nem ser Deus para conhecer a resposta daqueles homens. Ele sabia que a resposta daqueles homens é claro: se uma ovelha minha cair no buraco no dia de sábado, eu não vou perder um bem meu, não vou perder uma propriedade minha, não vou perder um animal meu, eu vou salvar a minha ovelha, eu vou tirar a minha ovelha daquele buraco. E Jesus, ao fazer essa pergunta, ele está verdadeiramente fazendo um confronto de valores com os seus opositores. Jesus está trazendo aos seus opositores uma perspectiva nova que eles talvez nunca tivessem observado. Aqueles homens estavam dando muito mais valor às questões materiais do que às questões espirituais, e eles eram chamados os espirituais de Israel. Olha o versículo 12. Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito no sábado fazer o bem. Se uma ovelha tem menos valor do que um homem vale mais do que uma ovelha, não é lícito fazer o bem? Se eu faria o bem para uma ovelha, quanto mais
a um homem, quanto mais a alguém assim. Jesus está falando para eles: quem vale mais? Homens ou ovelhas? Seria lícito fazer o bem no sábado? Jesus devolve aquele questionamento aos seus opositores, aos fariseus, e pergunta: seria lícito fazer o bem então no sábado? A grande pergunta é lícito curar no sábado? A resposta é: seria lícito fazer bem no sábado? O grande problema é que os fariseus, eles estão aqui desvirtuados da sua virtude. Eles estão aqui descentralizados da sua própria função. O que nós podemos aprender com os fariseus aqui? Primeiro ponto: os fariseus dão muito mais valores aos rituais do que à própria vida humana. Eles estavam muito mais preocupados com o ritual de se guardar o sábado. Estavam muito mais preocupados com os rituais religiosos do que com a própria vida humana. Segundo ponto: os fariseus dão muito mais valor à aparência do que à verdade. Eles estavam mais preocupados em aparentar piedosos do que ser verdadeiramente piedosos. Eles estão preocupados em fazer aquilo que é necessário fazer. Eles estão preocupados em parecer que fazem aquilo que é bom aos olhos de Deus. Terceiro ponto: os fariseus dão muito mais valor às suas propriedades do que aos homens. Quarto ponto: os fariseus não são adoradores, eles são fiscais da vida alheia. Quinto ponto: os fariseus, quando confrontados, eles endurecem o seu coração. Isso fica muito claro para nós na leitura do verso 14. O que diz o verso 14? Mas os fariseus, saindo dali, conspiraram contra ele, procurando ver como o matariam. Nós não temos como vencer esse homem no argumento, nós não temos como vencer esse homem nas perguntas retóricas. Então o que ele vai fazer? Nós vamos dar um jeito dele. O grande problema aqui é que os fariseus, eles tinham uma maneira de viver que aparentava santidade, mas na verdade esses homens destilavam veneno com os seus próprios lábios. É por isso que muitas vezes João Batista olha para eles e chama de raça de víboras. Fala para eles que eles são seres venenosos, que com a sua falsa sensação de piedade, eles estão na verdade desferindo um veneno mortal a todos quanto se aproximam dele. E nós precisamos entender uma coisa, meu irmão: nós não temos mais fariseus no nosso tempo. Os fariseus, eles acabaram. Os fariseus da época de Jesus não estão mais no nosso meio, até porque nós não somos judeus. Mas ainda existe um requisito de farisaísmo na mente e no coração de muitos cristãos. Ainda existe um resquício de autoridade arrogante na vida de muitos cristãos, porque eles olham para o que Cristo fez e se sentem donos daquilo que Cristo fez, daquilo que Deus fez, e eles querem ditar regras para que os outros vivam a sua maneira. E se esquecem que nós precisamos aprender a viver a maneira de Deus, da maneira com que Deus deseja. E a grande pergunta se repete até o dia de hoje: é lícito fazer algo ao sábado? É lícito fazer algo que aos meus olhos parecem não ser bom? E a pergunta de Jesus torna a repetir: é lícito ou não é lícito fazer o bem a alguém? Nós podemos trocar aqui a palavra fariseu, desses 5 pontos que eu li, para o legalismo de hoje em dia. Os legalistas dão muito mais valor aos rituais do que à vida humana. Estão muito mais preocupados de como é que o culto funciona, de como é que o culto se apresenta, de como é que as situações acontecem, do que com as necessidades de homens. Os legalistas do nosso tempo dão muito mais valor a uma aparência de santidade do que a verdadeira fidelidade à palavra de Deus. Os legalistas do nosso tempo dão mais valor às suas bênçãos conquistadas do que aos homens que eles podem abençoar. Os legalistas do nosso tempo não são adoradores genuínos do Senhor, mas são fiscais da vida alheia. E os legalistas, quando são confrontados,
soltam a frase: não toque no ungido do Senhor, porque se você fizer isso, você será queimado no fogo do inferno. A grande verdade é que nós ainda estamos convivendo com homens que têm um coração como o coração desses fariseus. Nós temos aqui no pano de fundo um homem com uma mão ressequida, um homem com uma mão totalmente atrofiada que impedia a sua movimentação. Mas o grande confronto de Jesus não é com um homem de mão ressecada, mas é com homens de corações ressecados, de corações endurecidos. E infelizmente nós ainda continuamos a encontrar homens e mulheres de corações enrijecidos, ressecados, duvidosos, que não creem na bondade e na misericórdia de Deus e que acabam trabalhando contra a beleza do Evangelho, a simplicidade do Evangelho. E Jesus então está tratando esses homens daquele tempo para nos ensinar como igreja como é que nós precisamos tratar homens e mulheres assim nos dias de hoje. Pessoas que arrogam para si uma autoridade sobre a igreja a quais ele não possui, que arrogam para si uma autoridade sobre a palavra de Deus que na verdade não a tem, se esquecendo de quem verdadeiramente é o Senhor de todas as coisas. Aqui nós temos um confronto entre homens que achavam-se conhecedores da lei de Deus contra aquele que é a palavra revelada a nós. E quem é que vai vencer essa história? É o Cristo, a palavra revelada, a exegese de Deus para todos nós. Se Deus tem uma maneira de se explicar para o ser humano, para o mundo, essa maneira é Cristo. Se nós precisamos conhecer a Deus e entender a Deus, nós precisamos entender e conhecer a Deus por meio de Cristo e da sua obra, da sua ação. Cristo é a revelação plena e completa daquilo que Deus deseja fazer. E Cristo está revelando a sua bondade, a sua misericórdia, e aqueles homens estão preocupados com ritos, aqueles homens estão preocupados com situações, aqueles homens estão preocupados com aparências, com regras que eles mesmos criaram, com situações que eles mesmos constroem no seu coração. Por quê? Porque o irmãozinho lá não consegue cumprir isso. Mas eu já me policiei, já me treinei, eu consigo viver assim, eu consigo fazer assim. Quem é que nunca encontrou alguém que vomita uma regra sobre nós, que é impossível da gente seguir, mas ele se julga o melhor, por quê? Porque ele consegue cumprir aquela risca que ele mesmo estabeleceu. Meus irmãos, nós temos que aprender a olhar para essas coisas e entender que em todo tempo, há aqueles que questionam aquilo que Deus realmente deseja fazer. Questionam a bondade de Deus. Olha comigo o versículo 13 aí. Jesus disse ao homem: estenda a mão. E o homem estendeu a sua mão, e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Nós percebemos aqui no verso 13 que as preocupações de Jesus são bem diferentes das preocupações dos fariseus. Os fariseus se ocupam dos ritos, Jesus se preocupa com a vida daquele homem. Os fariseus se preocupam com o dia do sábado, enquanto Jesus se ocupa em fazer o bem naquele dia que foi feito para isso. Tomem emprestadas as palavras de Jesus em Marcos capítulo 2, versículo 27, aonde ele está narrando o acontecido do verso 1 ao verso 8, e ele diz: o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Há pessoas que mudam o entendimento das coisas. O sábado foi criado para que o homem pudesse desfrutar de um momento de descanso, de contemplação, de confiança em Deus, de olhar para a obra da criação, para a obra da sua mão durante 6 dias na semana e dizer: no 7º dia o Senhor me permite descansar, porque quem me sustenta é Ele, quem me mantém de pé é Ele, quem me alimenta é Ele. E aqui nós estamos olhando para uma situação onde o homem que precisava ser
sentir-se alegre e abençoado no sábado, se tornou um fardo para aqueles outros homens que achavam que nada poderia acontecer no sábado se não fosse de acordo com o seu próprio pensamento. Aqueles homens estavam dizendo: olha, o sábado foi estabelecido porque o sábado é importante. Enquanto o próprio Cristo nos diz: olha, o sábado foi estabelecido porque o homem precisa entender a importância de descansar em Ele. Enquanto nós, como servos do Senhor Jesus, enquanto nós, como crentes, enquanto nós, como homens e mulheres que amam a palavra de Deus, não aprendermos a descansar no Senhor Jesus, nós nunca chegaremos ao pleno conhecimento do Evangelho. Porque o Evangelho é descansar no Senhor. O Evangelho é entender a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Fica claro para nós aqui que esses homens eram perversos. Eles haviam criado uma prisão e imposta essa prisão aos seus seguidores. A deficiência daquele homem era visivelmente grave. Uma mão ressequida não era simplesmente uma mão imóvel, era um defeito físico que destoava aquele homem e o marcava, que o definia como o homem da mão mirrada. É assim que ele é apresentado para nós. Mas o convite que Jesus faz a esse homem é: estenda a sua mão. E ele, estendendo a sua mão, ficou com a mão perfeita como a outra. Ainda hoje nós encontramos homens que não estão com mãos ressecadas, mas com corações endurecidos, assim como esses fariseus, que preferem viver dores ou fazer outros viver as suas próprias dores, do que ter a sua vida restaurada, do que entender o cuidado de Deus, do que entender a misericórdia de Deus. Cristo aqui oferece uma cura extraordinária. Ele socorre o aflito e ensina verdades libertadoras. Mas até quando? Até quando esses homens olharão para a bênção de Deus como um problema? Até quando nós iremos olhar para os rituais, para as aparências, para os bens, continuaremos sendo os fiscais da santidade alheia, enquanto Cristo quer nos confortar e nos trazer uma nova possibilidade de sermos restaurados? Até quando continuaremos com o coração endurecido como esses fariseus, aonde nós não conseguimos perceber a bondade e a misericórdia de Deus naquilo que Deus se propõe a fazer no nosso meio? Até quando iremos limitar o poder de Deus àquilo que eu acho que Deus tem que fazer? Não vou orar pela vida daquela pessoa, não, porque Deus não vai salvar ele. Blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí? Se você não crê que Deus pode mudar o coração de uma pessoa, se você não ora pela conversão daquela pessoa, porque você não crê que aquela pessoa não tem jeito, ou de duas uma: ou você é maior que Deus, ou você não entendeu quem Deus é. E eu tenho certeza que é a segunda opção, porque maior que Deus você não é. Então você não entendeu ainda o que Deus é capaz de fazer. Mas aquela pessoa é isso, é aquilo. Meu irmão, enquanto nós olharmos para orientação sexual, cor, religiosidade, enquanto nós olharmos para essas situações da vida, para pecados cometidos anteriormente, enquanto nós olharmos para questões exteriores e falarmos: não, Deus não vai salvar aquele homem, ou Deus não vai salvar aquela mulher, porque aquele homem não merece. Não quer dizer que você merece. Não quer dizer que nós merecemos alguma coisa da graça, da misericórdia de Deus, porque nós somos bonzinhos, porque nós somos bonitinhos, porque afinal de contas eu sou melhor. Não, meu irmão. A mesma situação de um homem na fila para a cadeira elétrica na morte lá nos Estados Unidos é a nossa situação diante de Deus. O pecado que aquele homem cometeu diante de Deus são iguais aos nossos pecados, irreconciliáveis para com Deus, se não for a graça e a misericórdia do Senhor. Mas você está me comparando com um assassino? Você está me comparando com algum criminoso? Não sou eu que estou comparando, é a palavra de Deus que diz que se nós não reconhecermos a graça e a misericórdia de Cristo Jesus, nós não encontraremos salvação. É a palavra de Deus que nos diz
que a salvação é pela graça, não por mérito nosso, não por obra nossa. O grande problema dos fariseus é que eles querem encontrar salvação em si mesmos. E assim endurecem seu coração, orgulham dos seus pecados e dizem: nós somos melhores, nós somos melhores. Mas o grande problema é que quando eles encontram a realidade de que eles não são melhores, quando eles encontram a realidade de que eles não são suficientes, eles encontram a realidade que não há como discutir para com o Senhor, ele então começa a estabelecer os seus próprios planos. Se eu não posso vencer, então eu vou calar esse homem. Se eu não posso calá-lo, então eu vou matá-lo. É o que o verso 14 nos mostra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiraram contra ele e procuraram ver como o matariam. Muitas vezes nós encontramos homens incapacitados de entender o convite de Cristo Jesus. Rejeitam a luz, tapam os ouvidos e seguem arrogantes, achando que são melhores do que qualquer outro. Talvez nos falte perceber que nesse mundo, ainda hoje, encontramos pessoas assim. Nós precisamos entender que situações como essa, aonde os fariseus queriam matar a Jesus, ainda acontecem nos dias de hoje. Afinal de contas, quantos cristãos, crentes fiéis, ainda hoje estão tentando ser calados? Quantos que não podem ser vencidos querem então destruí-los? Quantos são acusados injustamente? Não é de hoje que os homens fiéis são difamados, mortos e rejeitados pela a grande maioria das pessoas. É só você olhar a história da igreja, meu irmão. Tem um pré-reformador que eu acho fantástico, chama John Huss, né? Em 1415, ele foi morto na fogueira, e ele, numa cidade que é conhecida como a cidade dos gansos, o seu nome Huss significa ganso, e muitos alegam que ele fez uma profecia, dizendo que hoje vocês estão queimando um ganso, mas daqui a pouco vocês estarão debaixo da vinda de um marreco, né, ou de um pato, né? E aí tem uma coincidência, porque o nome dele é literalmente John Ganso, né? E nós temos Lutero, né? Que o nome dele significa pato, né? E aí muitas pessoas falam: não, ele fez uma profecia, 100 anos depois nós temos ali Lutero aparecendo. Não, ele não fez uma profecia, ele sabia o que ia acontecer, ele fez uma profecia de uma certa forma. Por quê? Porque ele sabia que a verdade prevaleceria. E doutrinariamente falando, esse homem era contemporâneo de John Wycliffe, e esses homens tentaram reformar não só a Bretânia, mas os países ali em volta, tentando ensinar a grandeza da palavra de Deus, e chegaria um momento que a verdade seria estabelecida. E se não fosse pela mão de Lutero, seria pela mão de outro homem, porque Deus assim o faria, porque Deus faz com que os homens permaneçam fiéis à sua palavra. E nós olhamos então para homens como esses que nós conhecemos, os mártires aí do primeiro século, os mártires da história da igreja, homens que ainda hoje, mulheres que ainda hoje morrem por causa do Evangelho. Se você quer saber como é que anda a vida cristã no mundo, eu te recomendo você procurar um site, chama Portas Abertas. Vai lá, digita lá Portas Abertas no Google, você vai ver lá o mapa dos países com maior perseguição contra cristãos. E você vai procurar algumas coisas ali, você vai ver testemunhos de pessoas que passam uma vida inteira de cristianismo sem ter um acesso à Bíblia. E quando elas olham para a Bíblia, elas choram, se alegram de receber a Bíblia. E muitos de nós têm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Bíblias em casa e não tem a coragem de ler um capítulo por dia. Meu irmão, o dia que a gente chegar na glória e o Senhor perguntar para nós algumas coisas, nós vamos ser envergonhados.
Porque nós temos acesso a tudo. Nós temos liberdade religiosa, nós podemos comprar quantas versões de Bíblia a gente quiser, a gente pode anunciar o Evangelho a quem a gente quiser, e a gente não faz. E homens, ao longo da história, nos dias de hoje, no passado e no futuro, estão perdendo vida, família, liberdade por causa do amor a Cristo Jesus, por causa da sua fidelidade. Eu não estou desejando perseguição sobre nós, não. Se bem que de vez em quando eu acho que seria até uma boa. Por quê? Porque pineiraria o negócio e manteria só os fiéis. Só quem realmente ama ao Senhor e busca o Senhor, e aí o aperto, a necessidade, ia fazer a gente duplicar a nossa oração, a nossa intercessão, a nossa confiança em Deus, a nossa vida de intimidade com Deus. E os crentes que é meia boca hoje ia melhorar bastante. A situação ia melhorar demais para o nosso lado, espiritualmente falando. Ia ficar mais ruim por outra situação, mas por outro lado, o Senhor ia nos ajudar a sermos fiéis. Mas enquanto nós não entendermos isso, nós vamos continuar vendo essas situações acontecendo. Enquanto os fariseus modernos estão por aí, fazendo com que as pessoas caiam da graça, se afastem do verdadeiro Evangelho, negando uma vida de santidade, rejeitando o Evangelho, criando templos pagãos, dizendo que são igrejas. Vamos continuar vendo homens adorando homens, homens adorando costumes, homens abrindo mão da verdade e se encantando com os discursos liberais da nossa época. Cada vez mais vemos o evangelho egocentrista, que rejeita um confronto real e verdadeiro com uma vida de santidade. E nós vamos vendo crescer de uma maneira assustadora igrejas ou comunidades que se dizem igreja, que rejeitam o Evangelho e que, se pudessem, matariam a Cristo novamente, e a igreja que é fiel a Ele. Meus irmãos, não se engane com essa falsa liberdade que os irmãos estão vendo por aí. Ah, pastor, está tendo o Jack Jones lá no Netflix. Tem o David Leonardo pregando no Netflix. Meus irmãos, você acha que isso é liberdade religiosa? Que bem que está fazendo para nós? Para para pensar para você ver. Tem crente que eu conheço que parou de ler a Bíblia para ver o The Chosen, para não ter spoiler. Vai ver o David Leonardo, senão você vai parar. Um homem que te exalta e rebaixa a Deus. Um homem que diz que você é o ponto fraco de Deus, que você é importante demais para Deus e coloca Deus como seu superviviente, achando que você é mais importante que Deus. Criativo, senhor. Vai achando porque tem um liberalzinho lá pregando e porque tem um ou outro falando alguma coisa. Meus irmãos, tem muita coisa boa na internet, mas tem muito trem ruim também. Ah, não tem um oi não, pra você ver onde é que você vai parar. Ah, pastor, achei um pastorzão na internet. Chama Ed Rebequiewicz. Você vai me enfiar. Vai vendo essa porqueira para você não vai parar. Um homem que rejeita a palavra de Deus como a palavra de Deus. Um homem que num culto de domingo, na sua igreja local, chamou ministros dos direitos humanos do Brasil, que nem crente é, para dar uma palavra como se fosse pregação. Você acha que isso é igreja? Meu irmão, não estou defendendo posição política, não. Você nunca vai ver esse culto aqui defender posição política, não. Como cidadão, sim. Mas como pastor, de maneira nenhuma. Mas vai achando que tudo que parece crente é bom. Vai olhando aquela menininha lá do Instagram lá, que fica fazendo comparação de Bíblia com o iPhone. Senão você vai parar. Nem porque o iPhone, esse iPhone aqui, que eu cria vergonha, senhor. Vai ler a Bíblia, você tem acesso à palavra de Deus, você tem acesso ao conhecimento da palavra de Deus. E sabe o que você está fazendo quando você está procurando uma maneira de você facilitar o seu entendimento bíblico sem olhar para o que a palavra de Deus diz? Você está terceirizando a sua fé. Meu irmão, pega a Bíblia, leia, pergunte para o texto, o que o texto está dizendo, aprenda com o que o texto está dizendo. Se você tiver dúvida com relação à palavra, olhe o dicionário,
Procure o significado das coisas. Tem dúvida? Procure pessoas de boas tradições. Procure pessoas que realmente amam a palavra de Deus para sanar a sua dúvida. Tem muita gente aí, meu irmão, fazendo vida devocional baseado em postagem de espírita na rede social, meu querido. Você fica olhando qualquer coisa que fala o nome de Jesus aí, e você é enganado. Tem irmãos aí vendo coisa dos adventistas do sétimo dia, achando que são crentes. São não, gente. Não são. Nem música dos adventistas eu escuto. Não falo de Jesus, eu vou escolher para quê? Homens, uma igreja que idolatra uma profetisa que se acha maior que Deus. Aí você vai ver um teólogo dos adventistas falando assim, não, a Bíblia, ele é como a caixa de lápis da Faber-Castell de 12 cores, mas a Ellen White é aquela de 48. Então Ellen White é melhor do que Jesus? É melhor do que Deus? Então cuidado, meu irmão. Não se iluda com essas coisas que querem te tirar do foco, da frente de Cristo. Os fariseus estão tentando tirar o foco de Cristo, dizendo, esse homem está avacalhando os nossos negócios, esse homem está tirando a nossa autoridade, esse homem está tirando as pessoas que nos seguem, nós precisamos calá-lo, nós precisamos matá-lo. E até quando, meu irmão? Você vai continuar vivendo uma vida como se você precisasse matar o Senhor ou calar o Senhor. Meu irmão, ai de nós, se nós não nos entregarmos realmente àquilo que Deus nos diz. No capítulo 11 de Mateus, Jesus está dizendo lá, nos versos 20 ao 24, para as cidades intermitentes. Ele fala lá, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se em Tiro e Sidom fosse visto os milagres que aconteceram em você. Ai de ti, Cafarnaum, se em Sodoma fossem feitos os milagres que foram feitos em você, até os dias de hoje eles estariam. Meu irmão, o que mais você quer experimentar de Deus? O que mais você quer experimentar de Deus? Você tem visto ou não tem visto a bondade e a misericórdia de Deus na sua vida? Você tem visto ou não tem visto o cuidado de Deus sobre a sua vida? Você tem ou não se alegrado naquilo que Deus tem feito na sua vida? Deus está demonstrando amor, derramando graça, misericórdia, bondade, fidelidade sobre a sua vida. E você está procurando mais o que, meu irmão? Eu quero experiência. Enfia o dedo da tomada como choque. Experiência é eletrizante. Você vai entregar ali. Não, experiência não enche barriga. Conhecimento, sim. Fidelidade à palavra de Deus, sim. Tem muito crente que é otimista, mas não é esperançoso. Tem muito crente que se converte e diz, a minha vida vai melhorar. Mas a palavra de Deus não ensina a gente a ser otimista. A palavra de Deus fala para a gente aprender a ter esperança. Esperança é saber o que me espera. Esperança é olhar para o que Abacuque diz, lá em Abacuque 3, mesmo que o fruto da oliveira minta, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a vide não dê o seu fruto, eu me alegrarei do Senhor. Isso é esperança. É saber que nós podemos nos alegrar em Deus mesmo se tudo estiver ruim. E esse momento que nós vivemos aqui é o momento que nós temos que aprender a louvar a Deus no meio da dificuldade. Porque passou esse tempo aqui, é só vitória, meu irmão. O único momento que você tem para aprender a Deus, a aprender a adorar a Deus no meio das dificuldades, é o tempo que se chama hoje. É enquanto existe vida em você. E se você não aprender a louvar a Deus aqui, você vai fazer o que na eternidade? Meus irmãos, nós precisamos nos retornar ao Senhor. Nós precisamos olhar para o Senhor e dizer, Senhor, restaura o meu coração. Tira de mim esse coração ressecado, endurecido, emburrecido. Tira de mim essa ideia de querer calar o Senhor e fazer com que a minha voz seja ouvida. Tira de mim a vontade de parecer mais, a ser maior do que o Senhor. Tira de mim essa questão de achar que o Senhor tem que fazer as coisas da minha maneira, ao meu jeito. Porque enquanto nós não aprendemos a viver a maneira de Deus, do jeito de Deus, nós estaremos frustrados a encontrar tristeza e lamento. O Senhor hoje tem um convite a nos fazer.
O Senhor nos chama e diz: estenda a sua mão. O Senhor hoje nos chama e nos diz: abra o seu coração, para que o seu coração seja restaurado pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Para que você não seja enganado pelos falsos líderes, para que você não seja enganado pelos falsos mestres, para que você verdadeiramente possa conhecer a beleza da graça e da misericórdia de Deus, para que você verdadeiramente possa entender o que era adorar a Deus e não ficar fiscalizando a vida dos outros. Meu irmão, louve ao Senhor com tudo que você tem. De vez em quando uma pessoa fala para mim assim: pastor, na hora do louvor eu queria levantar a mão e dar uns glória a Deus. Faz! Se o povo olhar todo para você, aguenta, mas faz. É o que você quer fazer? Então faz. Pastor, e o povo? O povo? Que tem o povo? Às vezes tem um tanto de gente reprimida aí querendo fazer a mesma coisa e não faz porque você não fez aí. Né? Mas se você começar a falar em língua aqui, eu traduz. Se não traduzir, é do capeta. Já vi isso. É isso, gente. É o que a palavra de Deus nos ensina. Mas você quer louvar a Deus, se você não tiver alegria de louvar a Deus, você vai fazer o quê? Se você não tiver alegria na casa de Deus para louvar a Deus com sinceridade no coração, você vai ter alegria para louvar a Deus aonde? Eu louvo a Deus com alegria no coração, que tinha meu canto ali sentado lá no último banco, com a mão no bolso e pensando naquilo que Deus está fazendo. Mas se a sua vontade é bater palma, a palavra de Deus fala: louve a Deus com cantos, palmas, assobios e tudo mais. Mas faz com decência e ordem, pelo menos afina, bate no ritmo. Né? Faz um negócio bacana, bonito do Senhor, não atrapalha o negócio não. Você quer louvar a Deus com sinceridade do coração? Então seja sincero. Você nem ora sinceramente do Senhor. O trem está ruim do seu lado, a situação está horrorosa do seu lado. Aí você levanta cedo e pensa: mais um dia, mais um dia. Aí você fala assim: tem que orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo dia maravilhoso que o Senhor me deu. O teu coração está dizendo que vai ser um dia terrível, um dia triste, um dia que você vai enfrentar problemas, e você vira para Deus e fala: obrigado pelo dia maravilhoso. Não, é confissão positiva. Que eu falo aqui e o Senhor não. Meu irmão, olha para a oração de Judas, oração de Jonas. Olha para as orações de Davi. Olha para as orações desses homens da palavra de Deus, aonde eles rasgam o coração de Deus, né? E falam: Senhor, não está bom. Se o Senhor não for por mim, quem vai ser? Se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse ter as coisas transformadas. Por que você não ora assim? Por que você não é sincero na sua própria oração diante do Senhor? Você está tentando esconder a sua oração em Deus? Meu irmão, se tudo que nós precisamos diante do Senhor é um coração sincero, que verdadeiramente ama o Senhor, que adora o Senhor, tudo que a gente precisa aprender a fazer é não nos esconder atrás de estereótipos. Os fariseus vivem assim. Os fariseus se escondem atrás de situações, os fariseus se escondem atrás de questões. Nós não, nós verdadeiramente cristãos, nós nos alegramos no Senhor, rasgamos o nosso coração no Senhor. Quando o trem não está bom, a gente fala: não está bom, Deus, mas o Senhor é capaz de fazer ficar bom esse negócio, então mexe os pauzinhos aí, porque é o Senhor que tem que fazer, e bola para frente. Mas deixa a mão de ser hipócrita, de ser bobo, achando que você vai enganar a Deus com a sua hipocrisia, achando que você vai convencer a Deus com a sua confissão positiva. Deus está de cima olhando para você e fala assim: é besta, né? Podia estar chorando, se aliviando comigo, se alegrando comigo, colocando tudo para fora, colocando sobre mim o seu fardo, colocando sobre mim o seu peso, aprendendo de mim que sou manso e humilde de coração. Mas está o quê? Com o coração endurecido, achando que vai dar conta de resolver as coisas sozinho. O último que tentou resolver as coisas sozinho matou o irmão, logo depois de ser doente. Tenta resolver as coisas sozinho, que você não vai parar. A capeta te espera, de braços abertos. Você não está só. É Cristo quem nos convida. É o Senhor quem nos convida para restaurar não somente as nossas mãos danificadas, mas corações que precisam aprender a confiar na bondade e na misericórdia do Senhor. O convite está aí para quem quiser ouvir.
O convite está feito para aqueles que quiserem se colocar diante do Senhor. Mas aqueles que rejeitam o convite do Senhor estão procurando conspirar contra Ele e procurando uma maneira de matá-lo novamente, procurando uma maneira de se desfazer dele, se aproveitar daquilo que Deus pode fazer. Que nós possamos aprender a colocar os nossos corações junto do Senhor e aprender que o Senhor deseja fazer conosco o que é bom. O Senhor mesmo diz: logo é lícito fazer o bem. Então faça o bem. Permita que Deus faça o bem na sua vida. Louve a Deus, se santifique. Busque ao Senhor de todo o coração. Seja bênção na vida de outras pessoas. Louve a Deus com aquilo que Deus tem feito. Celebre ao Senhor. Se coloque diante do Senhor de maneira integral, de maneira real, viva, para que Deus possa trabalhar no seu coração, na sua vida, e assim poder transformar toda a sua tristeza em alegria, toda a sua dor, toda a sua angústia em algo bom que somente Deus pode fazer. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela bondade e pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Nós nos alegramos, ó Pai, porque no Senhor nós encontramos resposta, no Senhor nós encontramos alívio, no Senhor nós encontramos cuidado. Nós pedimos, ó Pai, alegra os nossos corações e nos faça realmente confiar no Senhor e descansar no Senhor naquilo que o Senhor tem feito sobre nós. É por isso que nós oramos, agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.